Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz Amato, sou professor de Geografia. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco sobre a estrutura interna da Terra, tendo em vista que essa aula aqui é do 8º ano, tá bom? Bom, eu estava hoje passando um conteúdo do 8º ano sobre a estrutura interna da Terra, mais precisamente estava passando sobre essa atividade aqui, né? E queria explicar um pouco mais como funciona. Eu sei que muitos já devem ter ouvido falar, já devem saber, já devem estar pensando, por que eu vou ouvir isso de novo? Mas eu afirmo que quanto mais vocês ouvem, mais vocês aprendem, tá bom? Quanto mais exercício, quanto mais repetição, é um método de aprendizado muito eficiente. Método comum de repetição do que você aprende, do que você escuta, tá bom? Então, bora lá para estudar mais, tá? Bom, vamos falar da estrutura interna da Terra. A Terra possui em seu interior, olha só, 3 camadas que se diferenciam claramente. Essa camada aqui, mais para fora, digamos assim, mais externa, é a crosta. Também temos o manto, que é esta e esta aqui, tá? Essas duas aqui. E o núcleo, que é o núcleo externo, e o núcleo interno, que é esse núcleo aqui mais para dentro, tá bom? O núcleo é a camada que se localiza no centro, como vocês podem ver. Caso fosse possível uma expedição do ser humano sair daqui e ir até o interior do planeta, no centro seria encontrado o núcleo. Porém, essa viagem não é possível porque existem temperaturas nessa região, de cerca de 6.000 graus. 6.000 graus. O núcleo é dividido em 2 camadas, como eu falei, o núcleo externo e o núcleo, núcleo externo e o núcleo interno. E todo o conhecimento que se tem sobre este interior é resultado da erupção do material magmático. Existem então, aqui como por exemplo nessa imagem aqui, vocês podem ver parte do material magmático, onde se encontram as placas tectônicas, ele consegue sair, e aí a gente vai, analisa essas lavas, esse magma que saiu, e descobre bastante coisa sobre o que tem lá dentro. Alguns desses saem por aqui, nessa ranhura aqui, nessa divisão entre essas 2 placas. Aqui são 2 placas, tá? Essa placa aqui e essa aqui. E aí passa aqui, e saem ou nessas montanhas ou pelo próprio mar, tá bom? E tanto aqui nesse encontro de placas como aqui neste encontro acontecem terremotos, beleza? Nos 2 encontros de placas costuma acontecer, todos os encontros de placas pode acontecer sim terremotos, tá? E o que acontece? A temperatura do manto, especialmente o manto interno, que é este aqui, um pouco mais claro, tá? É de entre 2.000 a 3.500 graus. No manto, há um movimento constante feito pelas células de convecção, que são essas correntes aqui, a gente fala células, mas é porque são unidades, Mas dentro dessas células tem essas setas aqui, que são verdadeiras correntes. É como se fosse mesmo rios de lava indo para cima e para baixo. Por que eles se movimentam tanto? Vamos entender. Vamos pensar o seguinte: se você está esquentando essa parte de baixo, você está fazendo com que esse material da parte de baixo, vamos lá, vamos entender. Se você esquenta a parte de baixo, o material da parte de baixo vai subir por estar mais quente e por isso ele fica mais leve. Todo material que fica mais quente, ele se expande, fica maior, ele vai se expandindo e fica mais leve. E aí ele vai passar para a parte de cima, aí ele vai se esfriar. Ele se esfria, mas ele continua muito quente, tá, gente? Não se esfria ao ponto de ficar frio, não. Ele fica um pouco mais frio e aí ele fica mais pesado. Quando ele se esfria, ele vai lá para baixo. E aí embaixo ele esquenta novamente. E quando ele se esquenta, ele se expande. E aí ele vai ficando mais leve e sobe
esfria, fica um pouco mais pesado, desce, tá bom? É assim que acontecem as correntes de convecção. E é assim que as placas se movem. Olha só, você está vendo uma setinha aqui, ó. Essa setinha está jogando a placa para cá e essa outra setinha está jogando essa placa para cá. E essa placa está batendo praticamente, está arranhando, está entrando em contato com essa placa, produzindo terremotos, tá bom? E por estar assim, essas correntes estarem girando, essas placas estão em constante movimento, tá bom? Então, vamos lá. Essas placas aqui, ó, uma está por cima e a outra placa está descendo. Isso acontece porque existem placas que são mais pesadas, as placas, no caso, que descem, e as placas de cima são mais leves. Então, a placa mais pesada, ela empurra a placa de cima para cima, e a placa que é mais leve, ela vai, né, ser deformada, digamos assim, por causa desse encontro, né, desse choque. Então a placa mais leve vai ficar com essas montanhas aqui, tá bom? Sim, é bem complexo, né? Eu espero que vocês anotem suas dúvidas e tragam na aula para eu poder explicar melhor para vocês como funciona essa dinâmica, porque é uma coisa que leva a outra. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de entender de primeira, isso pode ser um pouco complexo para essas pessoas. Então, eu peço que essas pessoas tragam sim suas dúvidas para que, né, eu com toda a minha boa vontade, né, que eu procuro ter, né, eu possa ajudá-los a entender essas matérias, tá bom? Então, só para reforçar, voltando ao assunto, aqui, ó, nós temos o magma, tá? Eu estou representando aqui a parte que nós chamamos, né, de manto, né, que é o que toca, né, a parte chamada de crosta, tá bom? Essa parte aqui se chama crosta, vou até anotar aqui, né? Opa. Essa parte se chama de crosta, tá? E nós temos o manto. Beleza. No manto, a parte de baixo do manto é bem mais quente que a parte de cima, tá? A parte de cima tem cerca de 2.000 graus, quente para danar, mas a parte de baixo é 3.500, 1.500 graus a mais, tá? Então, ó, aqui são, deixa eu ver se vai aparecer. Não, não vai. Vou ter que colocar em branco. Aqui, ó, são 2.000 graus, tá? E aqui são 3.500 graus. Ou seja, aqui tá muito, muito mais quente do que aqui. E aí, a parte que esquenta, vocês já viram como que acontece quando você esquenta uma água? Fica dando aquelas bolhas, não é? Isso é porque a água de baixo está indo com toda a velocidade para cima. E a água de cima está indo com toda a velocidade para baixo. Por isso que fica aquelas bolhas intensas, né? Isso acontece também no manto, tá bom? Então, olha só. Essa seta vai para cima porque o magma está subindo e a seta que vai para baixo é porque o magma está descendo, tá? E o magma que está descendo é o mais quente, aliás, é o mais frio. E o magma que está subindo é o mais quente, tá bom? E esse movimento acaba arrastando essa placa que é totalmente rochosa, tá? E essa placa que é arrastada, ela está em encontro com essa placa aqui, que é um pouco mais leve, e acaba sendo deformada. É como se você tivesse um choque, uma placa batendo na outra. E essa placa fica toda cheia de montanhas, tá bom? E o que que acontece aqui nesse meiozinho? Bom, o magma, ele vai, né, forçar a passagem dele aqui nesse meiozinho, tá? Forçar a passagem dele aqui nesse meio. Beleza, forçou. Só que aí ele vai entrar em contato com o mar. Então, uma rocha super quente vai entrar em contato com o mar, que é super frio, né?
o mar às vezes está em temperatura de 5 graus, né? Que é uma temperatura muito fria. E aí o que acontece? Esse contato vai fazer com que este magma ele acabe se solidificando e se tornando rocha. Então essa parte aqui nunca vai ficar totalmente aberta. Sempre vai ter um magma que vai estar entrando em contato com o mar e virando rocha e aumentando assim a quantidade de rochas aqui nessa área. Por isso que essa área acaba tendo um pouco o que a gente chama de uma dorsal, né? Que é essas montanhazinhas aqui, é porque são rochas que estão saindo e estão se solidificando, aí fica essas montanhazinhas aqui, tá bom? É como se fosse montanhas formadas por material de magma, tá? Que se solidificou, tá? E outro magma, tem outros magmas também que passam, mas desse lado aqui. Ó, eles entram por aqui. Muitos acabam saindo por certas rachaduras e saem como erupções vulcânicas aqui nessas montanhas, tá? Assim, imagina que isso aqui é uma erupção vulcânica. Vou até botar aqui uma fumacinha para vocês entenderem que aqui agora tá no ar, né? Só que alguns outros magmas conseguem sim passar por aqui. E se eles chegarem nessa parte do mar e tiverem contato com o mar, eles vão se tornar rochas bem rapidamente, porque eles vão se esfriar. Por isso que eles estão aqui mais escuros, tá bom? E, gente, sendo assim, de maneira bem rápida, eu concluí para vocês o que a gente chama de dinâmica de placas e também a estrutura interna da Terra, tá? Como que acontece as dinâmicas de placas tectônicas, como que as correntes de convecção que formam no manto, que são os magmas, né, influenciam na mudança dessas placas tectônicas de lugar, tá? E como que se formam erupções vulcânicas, como se formam essas montanhas que são, né, deformações por causa de encontro de placas tectônicas, tá bom? Espero vocês para as próximas explicações.